Deuteronômio capítulo 30, eu vou ler com vocês a partir do versículo 15, mas antes, coloque a mão sobre a palavra. Pai Santo, diante de nós está a tua palavra que é fiel e verdadeira, não pode mentir, que jamais passará, e que também vai produzir tudo para o qual ela está sendo enviada. A mim peço capacidade para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem revelado ao meu coração. E a nós outros, como uma forma geral, eu te peço capacidade e inteligência para termos discernimento daquilo que o Senhor quer e vai falar em nossos corações. Ajuda-nos, fala conosco, nos aponte o caminho. Em nome de Jesus, todos digam amém. Versículo 15, 16, está escrito assim: vê que proponho hoje a vida, o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje eu te ordeno, que mandamento é esse? Que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra pelo qual passais a possuir. Olha para mim, faz aqui. Eu falei no começo do culto para vocês e quero repetir, que eu tenho visto e ouvido pessoas assim, com conhecimento talvez pequeno, talvez por não frequentar um lugar que lhe traga instrução ou instruções, talvez por preguiça de ser um assíduo leitor da palavra de Deus, meditar, e recebi mensagem de algumas pessoas, conversando com algumas pessoas assim até na posição: pastor, o que tiver que acontecer está determinado, vai acontecer, porque Deus é soberano. É verdade. Só que Deus nos deu o poder da escolha, e toda a Bíblia, capa a capa, você vai ver Deus apontando o caminho. Olha, o caminho, a direção da vida é essa, aquele outro caminho é da morte. Eu vou proceder com vocês de acordo com o que vocês quiserem. E o que vai determinar isso? A escolha. A escolha. Aí eu tive com algumas pessoas de oportunidades de conversar, e eu não tinha a pessoa, eu não tinha pensado nisso, pastor, mas isso está desde o Éden, desde a fruta do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, a escolha. Então você tem certeza absoluta que Deus, na sua soberania, queria que Deus caísse? Deus colocou o homem no Éden para cair? Não, Deus não queria. Mas ali tinha duas árvores. A pessoa tinha o poder da escolha. Para mim poder escolher, eu tenho que conhecer. Conhecer primeiro qual é a instrução e a vontade de Deus. Segundo, o que o poder daquela escolha pode trazer para a minha vida. Então eu tenho que acreditar em alguém. Na escolha do Éden, das tuas árvores, Deus alertou de antemão, não faltava nada, era mais do que suficiente tudo que Deus tinha criado e dado para o homem. Mas você sabe da história, Satanás, através de uma serpente, que ele precisava de um corpo, que ele é um ser espiritual, e ele chega com mentiras dizendo: foi assim que Deus disse, preste atenção, que nenhuma fruta do jardim vocês podem comer. Ele chega com mentiras. Ele não vai falar a verdade, mas ele quer um argumento. Que tipo de argumento? Em cima daquilo que seduz ou atrai o nosso coração. É isso que Deus disse, né? Que nenhuma árvore do jardim vocês podem comer. Não foi isso. Ele queria um objetivo, e a Eva não percebeu. Pelo contrário, nós podemos comer de todas menos daquela, porque Deus disse que no dia que nós comermos daquela, nós morreríamos. Satanás: é certo que não morrereis. Deus sabe. Preste atenção. A sabedoria e soberania de Deus, Satanás usando a sabedoria e soberania de Deus contra ela achava que era a favor. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ficar igualzinho a Deus. Eu vou
imaginar a boa-fé da Eva, porque cada reunião que eles tinham, o culto, a conversa que eles tinham na virada do dia do Éden, Deus talvez estava agregando mais coisas, se revelando mais, se revelando mais, se revelando mais. E a Eva pode ter deduzido o seguinte: mais dia, menos dias, Deus então vai permitir a gente comer, para a gente ser exatamente igual a Ele. Talvez ela não viu maldade. Esse é o problema da humanidade. Por que você acha, irmãos, nós temos 4 anos só de um governo conservador, mas você sabe que até 2018 o que estava acontecendo nas nossas escolas? Por que era discutido nas nossas câmaras municipais, igual veio discutido aqui em Santa Bárbara do Oeste, votação na questão de ideologia de gênero? Porque isso a sociedade já foi acostumando. Eu sou de 1970. Tem coisas que hoje é normal para a sociedade, que na minha época a gente olhava um absurdo, e se falasse que alguns anos depois ia ser normal, nós não acreditaríamos. Eu estou falando de comportamento. Então eu tenho que tomar cuidado com que as informações chegam até a mim. Então o filtro não é aquilo que eu acho ou aquilo que me agrada, não! Esse é o erro. O que as trevas julgam? O que importa é o amor. Você tem que ser feliz. E a maioria dos crentes cai nessa conversa. Então eles fazem qualquer coisa, entre aspas, em troca de uma felicidade, porque Deus não quer a infelicidade de alguém. Ou seja, um homem casado com uma mulher é infeliz, é melhor ele casar com outro homem e ser feliz, porque o que importa é a felicidade. Essa é a pregação dos nossos dias. Essa é a pregação. Mas aqueles que são detentores da verdade não podem aceitar um negócio desse. Eu vi uma mensagem do pastor Batista do Getsemane, Jorge Linhares, se posicionou. Acho que ele foi até um pouco duro com alguns pastores que têm se revelado de esquerda. Está gravando, mas eu sou obrigado a falar. Kleber Lucas, eu vi assim uma decepção. Kleber Lucas, aquela turma do Caetano Veloso, gente. Caetano Veloso, uma manjão velho. Você sabe da história dele? Quando ele se uniu, estuprou a esposa dele, sabe quantos anos a menina tinha? 14 anos de idade. Faz uma pesquisa. Não está gravando. Dá um Google. A menina tinha 14 anos. Eu esqueci o nome dela. Eu já uma mulher formada, tem muito tempo que era casada com ela. Mas olha lá na primeira relação. Aí um homem de Deus se une a uma pessoa que defende um negócio desse. A ideologia, como que pode? Aí você vai conversar com o cara, não, mas Deus nos fez para amarmos uns aos outros, não importa. Ou seja, o que importa é o amor. E os princípios estabelecidos por Deus, não? Isso aí não importa. Eu não consigo entender isso porque, pastor, isso está no Velho Testamento. Calma, nós vamos chegar no Novo. Eu tenho cuidado porque a palavra de Deus, ela é eficaz. A Bíblia diz que toda a Escritura, toda, ela é divinamente inspirada. Os princípios Deus já mudou. O que mudou é a lei. Hoje eu não sou salvo mediante os meus atos, eu sou salvo mediante o ato de Jesus. Mas os comportamentos, não. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito lá no início, que não adulterarás. Vocês não podem adulterar. Eu, porém, vos digo: se alguém olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério. Eu pergunto para você: ficou mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Então, comportamento, não. Aquilo que era pecado lá atrás continua sendo até hoje. Deus não passou um pano. É isso que você tem que entender. Então, tem muitas pessoas condenadas achando que estão salvas. E a gente interfere na vida de alguém? Não permito você interferir na minha. E por que eu vou interferir na sua? Mas eu, como pastor, tenho que trazer orientação. Se você vai obedecer ou não, aí é outros 500. Mas eu não consigo ver aqui. Eu consigo ver no versículo 15, ver que te proponho hoje a vida e o bem, a morte
Não, repete comigo, fala assim: existem dois caminhos. Existe alguma forma da pessoa ficar neutra? Não. Se guardares. Então qual que é a referência do bem? É os mandamentos, é a vontade de Deus. Vamos lá, versículo 30. Versículo 30 não, versículo 20. O 19, melhor dizendo. Os céus, mas o quê? E a terra, tomo hoje por testemunha contra ti que eu te fiz uma proposta. Ou em outras palavras, eu te propus o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. A próxima palavra. Escolhe. Escolhe o quê? A vida. Para quê? Para que vivas tu e tua descendência. Dependendo da sua escolha, o resultado que você tem. Eu, se eu fosse você, escolheria a vida, mas tem a morte. Se você quiser escolher, você é livre. Repete isso comigo, fala assim: Deus me deu liberdade para escolher. Fala assim: só que eu sou livre para arcar com as consequências. Você entendeu por que a Venezuela está do jeito que está? Quantos anos, mais ou menos? 20 anos, 30 anos? 20 anos. 20 anos atrás, quando eles estavam escolhendo, era Hugo Chávez, né? O revolucionário. Foi a proposta de 20 anos depois, os filhos deles estariam comendo lixo, tendo que fugir do país. Foi essa o merchan? Ou foi igual no Brasil, você vai comer picanha? Como é que foi? O que vocês acham que foi oferecido para eles? Que eles acreditaram? Mas eles se importaram se era algo de esquerda totalmente contrário a Deus, que entregará, não importa, é a gente comer picanha. A liberdade a gente vê depois. Aí. Eles não são culpados, mas eles estão colhendo o que seus pais plantaram. Então a questão, eu não sei se você está perto ou longe de morrer, mas eu estou vendo algumas crianças aqui. A questão não somos nós. A questão é a Giovana, a Vitória, o Rita, o bebezinho. A questão são eles, as meninas do Thiago. Vai, Heloísa? Helena e Laís. Alice. Hã? Não é profecia, não é? Para que você coloque ligar a Paulinha no coração. A questão é que vem depois. E qual que é a referência, pastor, que nós temos? Quando Deus diz o seguinte, preste atenção nesse 29. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, fiz uma proposta. A bênção e a maldição, eu, se eu fosse você, escolheria a vida para que vivas tu e a tua descendência. E como é que faz esse negócio de escolher vida? Versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus. E como que se ama ao Senhor Deus? Dando ouvido à sua voz. Mas o que? Se apegando a Ele. Isso é escolher a vida, amando. Mas o que? Pois disso depende a sua vida, depende a sua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Como que se escolhe a vida? Amando ao Senhor. Como que se escolhe a vida? Aproximando-se dele. Não brinque com o pecado, não brinque com relacionamentos que você hoje exerce uma certa influência, você, o ambiente que você frequenta, porque amanhã você não vai conseguir sair desse ambiente. Você está brincando, você brinca com coisas sérias, você concorda com aquilo que Deus discorda. Não concorda, mas não concorda, você está lá, você anda junto. Esses irmãos nossos, de René, era referência para mim. Por que esses caras se corromperam? O ambiente. Não se sentiam mais incomodados com aquilo que incomoda Deus. Começou a ficar muito à vontade. Esse é o problema. E você enxerga aquilo como normal, e não é normal. Com todo respeito, eu não sei
até publicar isso aqui, é o problema. Mas não é normal no ambiente público, não é normal um homem barbudo beijar na boca de outro, num shopping, criança, não é normal. Segundo a minha fé, a palavra de Deus, a qual eu estou amparado, eu tenho liberdade para falar sobre ela, Deus criou macho e fêmea, família é macho e fêmea. Só que eu convivo com esse ambiente, para mim é normal. Aí daqui a pouco as nossas igrejas estão cheias disso, a pessoa não se constrange mais em participar, por quê? Porque, normal, nós tratamos. Pastor, o que a gente faz? A gente recebe tudo e a todos com amor, mas não deixamos de falar a verdade. O cara pode estar aqui dentro e ter um amante, mas nós não vamos lá no Davi tinha 300 e tantas mulheres, você só 2 mulheres, você tem uma cota grande. Não, você vai para o inferno. Não é só contra a ideologia de gênero, homossexual, não, é contra adultério, prostituição, é contra tudo isso, é contra a pedofilia, é contra todas essas agendas. Você pode estar aqui sentado com baseado no bolso, mas eu vou falar que drogas vai te levar para o inferno. Não é só macho e fêmea, é o ambiente que eu frequento. Pastor, a gente acaba de jogar um futebolzinho, você acredita que todo mundo acende um baseado, cachimbinho da paz, fica tudo embora. Eu estou lá, mas graças a Deus eu não fumo. Mas você está fazendo o que lá? Aí alguém vai tentar evangelizar um desses grupos. Fala, rapaz, sai dessa vida. Isso aí vai te levar para a destruição. Você não vai ficar só na maconha, no baseado, vai piorar. Mas não vai nada. A gente fuma lá no campo, até um pastor amigo nosso lá, ele nunca falou nada. Ele está lá. É um pastor amigo nosso, ele fica sentadinho lá com a gente fuma, ele não usa, ele nunca falou nada. Você está endossando uma situação. Eu estou usando do baseado, mas aí você pega todas as áreas da vida, daquilo que Deus comenda. Você não pode concordar com aquilo que Deus comenda. Que tipo de sal e luz você é? As pessoas têm que sentir-se incomodadas perto de você. Por quê? Porque você é luz. Pelo menos deveria ser. As pessoas podem fazer coisas erradas, mas jamais vai convidar você para participar de um negócio desse, ainda que você não faça. As pessoas têm que se sentir incomodadas em contar uma piada besteirenta para mim. Que raio de pastor que eu sou? Que eu não constranjo ninguém. Que as pessoas me tratam e falam abobrinhas, besteiras, como se estivessem numa roda de ímpios. Olha para a pessoa que está do teu lado. Fala assim, Deus te escolheu para ser luz. Que salva pastor, se eu quiser continuar lá, o problema é seu. Mas você está fazendo um desserviço. Você está contribuindo para a propagação do reino das trevas. Você está contribuindo para tratar com naturalidade aquilo que não é natural. Quando eu escolho a vida e a bênção, a referência está no versículo 20, amando ao Senhor. Mas o que? Dando ouvido. Se ele falou que não é para mim sentar na roda dos escarnecedores, o que eu vou fazer? Eu não vou sentar na roda dos escarnecedores, porque eu estou dando ouvido à voz do Senhor. Que comunhão tem alguns com as trevas? Nenhuma. Então por que eu vou estar envolvido só em trevas? Dando ouvido à sua voz. Disso depende. Então a palavra de Josué 23. Eu vou começar do início mesmo, para você poder compreender. Josué 23. E depois eu vou concluir. Versículo 1 em diante, preste atenção. Olha o que está escrito. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e tendo
e entrado em dias, chamou a Josué todo Israel, com seus anciãos, com seus cabeças, com seus juízes, seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho, estou entrado em dias. Foi uma das últimas convocações que ele fez. E já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações, por causa de vocês. Porque o Senhor vosso Deus foi Ele que fez o quê? Que lutou por vocês, que pelejou por vocês. Vede aqui que vos fez cair sorte em vossas tribos, essas nações que restam juntamente com todas as nações que têm eliminados umas e outras, desde o Jordão até o mar grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e a expulsará da vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus prometeu. Preste atenção no que você vai ler agora. A minha Bíblia diz assim: esforçai-vos, pois, muito. É isso, gente. Raquel, por favor, repita, eu vou repetir com você. Por isso se esforcem para obedecer fielmente. Se esforcem para obedecer fielmente. Esforçai-vos, pois, muito para guardar e cumprir tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não nos desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Qual que é o propósito disso? Versículo 7. Leia, eu vou repetir, Raquel. Para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês. Para que vocês não misturem. Esse é o problema. Por exemplo, num posto de gasolina ali, tem um litro de gasolina a 4,50. Você chega lá, qual é o procedimento? Isso aqui é puro? Se eu quiser fazer o teste, pode fazer. Mas você vai no outro, dá 2,50. Nossa, que maravilha, você vai lá, vou encher o tanque, vou levar até os galões. Mas por que está barato assim? É porque é misturado. Aí você na hora, enche o tanque. Repete comigo o seguinte, fala assim: quem se mistura, todos, quem se mistura, perde a essência. Pergunta para a pessoa que está do lado: você perdeu a essência? Você se misturou? Você perdeu a essência e não sabe. Por isso que você se sente à vontade num ambiente que não era para se sentir. Perdoe a minha franqueza, irmão. É porque você não é o que você pensa que é mais. As coisas do mundo não te incomodam mais. Por quê, pastor? Porque você faz parte do mundo. Você é um mundano religioso, mas você não faz parte do reino. Olha, tem gente aí no meio de vocês que vai ter que sair, mas por favor, não se misture. Você vai perder a essência. Misturou, o carro até funciona, mas lá na frente, o que acontece? Vai dar defeito. Você vai funcionar por dentro, mas lá na frente vai dar defeito. E tem uns alertas de Deus aqui, que ele disse: não vos mistureis. O versículo 7 ao versículo 11. Portanto, versículo 10 é uma promessa gloriosa para quem não se misturar. Qual que é a promessa no versículo 10? Para quem não se misturar: um só homem dentre vocês vai perseguir 1000. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus é quem vai pelejar por vós, como ele já prometeu. Mas isso não é para todos, é para quem não se misturar. Mas olha o versículo 11. Portanto, você tem que se esforçar muito. Empenhai-vos muitos para quê? Para guardar a vossa alma, para amardes ao Senhor, nosso Deus. Se não tiver esforço, você não vai conseguir amar a Deus, porque o ambiente que vão proporcionar para você vai ser agradável. Porque a proposta que eu estou vendo você inquieto, eu gostaria da sua atenção, a hora que eu estivesse falando, eu gostaria que você olhasse para mim, porque eu vou te perguntar e você vai passar carão. Eu vou te fazer pergunta, você vai passar carão, exceto se você está marcando, anotando, perfeito. Aliás, a maioria devia fazer isso, mas não é para ler na hora que eu estou explicando. Você vai marcar esses textos e vai ler na sua casa.
Esse é o plano. Existem os princípios que não podem ser mudados. Então, o que vai ser oferecido para mim e para você é um ambiente agradável, mas um tom gostoso, é lógico. Você vai permanecer num ambiente ruim? Você não vai mais. O ambiente vai ser agradável. A questão é o que acontece lá na frente. Você vai colocar essa gasolina ruim no seu carro, você vai andar um tempo. E se tiver alguém para você ter seu comentário, está vendo que as pessoas falaram que era ruim. Está vendo se a gente cai na conversa dos outros? Viu quando a gente economizou? A gente só vai elogiar aquele ambiente. Mas a hora que a viagem for longa, lá na frente o carro começar a falhar, e procura aqui, procura outro, aí um especialista, um mecânico, perguntar: o que você fez? Vamos supor que você está lá no Rio de Janeiro. Eu abasteci num posto, o cara falou que o combustível era misturado. E você abasteceu, estava muito barato, mas não deu problema. Não deu lá atrás. Só que agora você vai ter que arcar. Eu vou ter que analisar os bicos. Cada bico, talvez, do carro vai ser R$1.000 cada um, dependendo do carro. Normalmente são 4 bicos. Vou analisar a bomba, vou analisar isso, e depois pegar a mão de prova. E 5.000 talvez resolva o seu problema. Mas eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer nada aqui numa instituição de caridade, com oficina mecânica. Você tem dinheiro para colocar no guincho e voltar para a sua cidade? Não, não tem. Tem seguro? Não, não tem. Você devia pensar nisso lá no dia que você fez a escolha. No dia que você escolheu se misturar. No dia que você escolheu sentar junto. No dia que inconscientemente você falou na mentalidade daquela gente: isso não tem problema, porque o que importa é o amor. Você devia ter pensado nisso lá atrás. Você devia ter pensado em não concordar com aquilo que Deus condena. O ambiente estava gostoso, não estava? E tem os princípios aqui que não pode ser mudado. Olha o que Josué vai dizendo. 12. Porque, versículo 11 diz: portanto, empenhai-vos em guardar a sua alma. De que forma? Amando ao Senhor, vosso Deus. Porque se dele vocês se desviarem e se apegar, se aproximar ao restante dessas nações, ainda que estão no vosso meio, e como elas vos apresentardes, e com elas se misturardes, e elas se misturar com vocês. Até o versículo 12, sua Bíblia está melhor explicada. Como está? Mas se vocês não forem fiéis a Ele, Ele é o Senhor, e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí, se vocês fizerem amizade com esse povo que ainda estão aí, casarem com essas pessoas, casar é aliança, tá? É pacto, é contrato. Podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Você pode ficar certo que tem algumas escolhas que a gente faz que não tem como reverter. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês, como se fossem precipícios, armadilhas, chicotes nas costas ou espinhos nos olhos. Deixa eu ler nessa versão aqui. Porque se dele, do Senhor, vocês se desviarem e vos apertardes ao restante dessas nações que ainda estão no vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com elas se misturarem, e elas se misturarem com vocês, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essa nação da vossa presença, mas elas serão para vocês como laço, rede, açoite nas vossas ilhargas, espinho nos vossos olhos, até que vocês venham perecer nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, se você escolher se misturar, o Senhor não pode fazer mais. Você vai escolher hoje o que para presidente? Então pense bem, porque depois: Senhor, eu fui enganado, não tenho comida para dar para meus filhos. O Senhor não vai poder fazer mais nada. Tem situações, tem escolha que não dá para reverter. Tem amizades que é melhor abrir mão, porque vai te arrepender lá na frente. Vai, não adianta. Senhor, não, você quis.
Ele está alertando. Aí, Josué, homem de Deus, né? A gente tem que pegar essa referência. Para mim terminar aqui, capítulo 24. 2 versículos só. Agora, pois, versículo 14, 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servir de que forma? Integridade, ou seja, inteiro. Inteiro não é ser perfeito, tá, gente? Já expliquei isso aqui. Inteiramente e com fidelidade. Tira fora os deuses os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servir ao. O que você entende hoje? Tira os ídolos da sua vida. É aquela imagem de escultura? Não. São coisas que você aceita e que não era para aceitar. São coisas que eu acho que não tem problema e que Deus diz que tem. Preste atenção no próximo versículo para todos nós. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, isso é muito difícil para você renunciar a essas coisas, amizades, vontades, desejos. Escolhei hoje. Mas o que mesmo, gente? Escolhei. Escolhe hoje a quem vocês devem servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam na além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujo habitais. Eu já fiz a minha escolha de Josué. Leia comigo. Eu e a minha casa. Você tem liberdade. Está difícil para você abandonar aquelas amizades? Está difícil para você renunciar a algumas coisas que você tinha antes de você sair lá do Egito? Está difícil? Você escolhe. Você escolhe. Preste atenção para a referência. Eu estou lendo para vocês aqui, não é aquilo que me faz bem, é aquilo que agrada ao Senhor. Essa é a referência. Pastor, mas eles vivem tão felizes. Isso não é referência. A referência, o que está escrito? Ai, amiga, sou tão feliz. Mas e o que? A referência não é a sua felicidade. A referência é o Senhor. Mas isso me faz tão bem. Isso não é referência, porque o que faz bem para você pode ferir o outro. O que está escrito? A referência para nós, para mim e para você, é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Que toda a palavra é proveitosa para nos corrigir, para nos ensinar. A palavra de Deus é o nosso livro de regras e fé. Mas nada mais estabelece regras sobre a minha vida. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não é tudo isso para você, você escolhe de que lado que você quer ficar. Escolhe. Aí Josué, eu já fiz a minha escolha. Você pode escolher os deuses que serviram seu pai, seus pais, os nossos pais. Você pode servir os deuses aqui dessa terra que nós expulsamos os moradores dela. Você pode escolher. Eu já fiz a minha escolha. O que você escolheu, Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu respondo por minha casa. Pergunta para a pessoa que está do teu lado com a mão: irmãos, e você e eu, o que você escolhe hoje? E a escolha. Aí você vai ver a resposta do pessoal: nós queremos a mesma escolha que ele fez. Gálatas capítulo 5, para a gente ser bem ligeiro. Vamos para a nova aliança. Antes de eu falar Gálatas capítulo 5, Evangelho segundo escreveu João capítulo 8, versículo 32, o que está escrito? É o slogan do nosso presidente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não conhecer a verdade, tem condição de eu ser livre? A verdade por si só não tem poder de me libertar se eu não conhecê-la. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então Jesus por si só não tem condições de me libertar se eu não quiser conhecê-lo.
colocar isso no seu coração. Ah, mas Jesus liberta. A partir do momento que a pessoa queira conhecer. Coloca isso no seu coração. A verdade por si só não liberta. Podem meter o pau em mim na internet. Mas conhecereis a verdade. E a verdade, você conhecendo ela, vai te libertar. Então por que hoje, pastores, alguns crentes da esquerda, porque não conhecem a verdade, eles têm uma religião, mas não conhecem a verdade, porque não dá para conciliar uma coisa com outra. Está escrito, entendeu? Gálatas 5, verso 1. Para que mesmo, gente? A liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Preste atenção que você vai ler no versículo 13. Porque vós, irmãos, foram chamados para quê? A liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sejais servos uns dos outros pelo amor. Pastor, eu sou livre, o que importa é o amor. Opa, não. Não use da liberdade para satisfazer a sua carne, os seus desejos. Eu vou permanecer livre se eu estabelecer na minha vida o princípio que estabeleceu a liberdade. Você consegue entender isso? Você entendeu por que você deve estudar a Escritura? Qualquer pastor, qualquer pessoa que vive com esse... calma, não é isso não. Existem princípios. E princípios não mudam. Jesus sempre, quando ele dava a referência, ele disse: ouviram o que foi dito desde o princípio. Princípio. Para a liberdade foi que nós somos chamados. É uma frase que eu sempre digo aqui para vocês, marca aí. Só os livres conseguem dizer não. Quem é escravo da carne consegue falar não para a carne? Não. Vai cumprir os desejos da carne. Os livres que vivem em espírito, eles conseguem dizer não. 1 Coríntios, para a gente se encerrar, umas folhinhas para trás, capítulo 10. Leiam forte comigo o versículo 23. Eu, se eu fosse você, marcaria na sua Bíblia. Todas as coisas. 1 Coríntios 10, 23. Como é que está escrito esse versículo na sua Bíblia, Raquel? Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Sim, mas nem tudo é. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Podemos fazer tudo o que queremos, mas temos que ter consciência que nem tudo é útil. A tradução tradicional, como é que é? Todas as coisas me são lícitas. O que nos é lícitos? Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Não vou deixar-me dominar por nenhuma delas. Eu tenho controle. O que o senhor pode fazer, pastor? O que eu quiser. E o que o senhor faz? O que agrada a Deus. São os livres. São os livres. Quem não é livre prefere agradar a carne. O que importa é eu me sentir bem. Esses são os escravos. Os escravos dos seus desejos, os escravos das suas vontades.
O escravo não é filho. O escravo não fica em casa. Jesus disse isso. Quem é escravo não é filho. Filho é livre. Você quer ver como isso está explicado mais detalhadamente? 31, do mesmo capítulo 10. Porquanto quer comais, quer bebais, mas o quê? Quer que faça qualquer outra coisa, ou seja, tudo. Fazer tudo. Fazer tudo. Para que a benesse? Para a glória. Eu vou fazer tudo. Repete comigo, fala assim: eu vou fazer tudo que agrada a Deus. Vou fazer tudo que me traz satisfação. E o que esses pastores hoje de esquerda, para não perder, eles fazem tudo que traz satisfação aos seus clientes ou telespectadores e não aos filhos. Quando o parente vem na casa da gente, a gente não repreende o parente, dificilmente o sobrinho, se não tem tanta liberdade, mas ele também. Mas com os filhos é o mesmo tratamento? Você disciplina filho dos outros? Você disciplina filho dos outros? Nem Deus. Nem Deus. Deus só traz disciplina e correção para aqueles que são filhos. E para aqueles que não são, vivem no pecado, frequentando a igreja. Ah, pastor, mas eu nem senti no meu coração que eu faço até errado. É lógico, é só os filhos. Está escrito: eu repreendo e disciplino aos filhos. Você pode fazer qualquer coisa. Você leu isso aí? Aqui eu leio esse versículo, fazendo um favor. Como que está escrito na sua Bíblia? Por favor, o versículo 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem, portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. o que você deve fazer para a glória de Deus. Então a pergunta que eu e você devemos fazer é o seguinte: o que eu estou fazendo está agradando a Deus? O ambiente que eu estou está agradando a Deus? A minha conduta está agradando a Deus? Você vai voltar hoje? Será que essa escolha está agradando a Deus? A hora que você for apertar lá, versículo 32, para a gente encerrar, fazendo um favor. Vivam de tal maneira não prejudiquem os judeus, e nem os não judeus, nem a igreja de Deus. Acabou? Faça como eu. O quê? Procure agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Fala assim: eu não vou ser tropeço, nem para um, nem para outro, principalmente para a igreja. Então, vai estar no governo da nossa nação aquele que Deus quer ou aquele que a gente escolher? Escolhe. E a soberania de Deus vai respeitar a escolha que nós fizemos. Deus não quer, não está feliz do jeito que a Venezuela está, como a Argentina está, como o Chile está se tornando. Então a nossa escolha hoje: não vamos nos misturar, não vamos achar que é normal aquilo que não é normal. Não é normal alguém roubar um celular, dar um cara, um tiro na cabeça de alguém, igual aconteceu essa semana no Ceará, para tomar uma cervejinha. Quem vota no candidato que apoia isso acha que isso não é isso, não é? Deixa a sua Bíblia, por favor. A escolha. Recline na sua cabeça, se você puder. Só quem tem cabeça, com quem não tem, não precisa reclinar, não. Reflita. Não é só a escolha do dia de hoje, não. Mas com quem que eu tenho andado? Que terra que eu tenho frequentado? Com quem que eu tenho
situações, comportamentos que não são normais. Para Deus ter misericórdia de mim e não deixa eu tratar com naturalidade aquilo que não é natural. Não deixa eu tratar com normalidade aquilo que não é normal. Por favor. Que o fiel da balança, que a reverência não seja aquilo que me faz bem, mas como está escrito, agradando ao Senhor. Que antes de qualquer vontade, de qualquer decisão, que eu venha perguntar, mas isso agrada a Deus? Essa é a vontade de Deus. Eu ir lá é a vontade de Deus que eu vá. Eu estar aqui é a vontade de Deus que eu esteja. Eu nesse ambiente é a vontade de Deus. Eu estou tratando com naturalidade aquilo que não é natural. Eu estou tratando assim com a maior normalidade aquilo que não é normal. Por favor, Senhor, que eu venha ter como referência não o que eu acho, mas o que está escrito, a tua palavra. Porque o Senhor disse, promessa do Senhor, se nós agirmos assim, um de nós vai valer por 1000. O Senhor disse, se nós agirmos assim, nós vamos tomar posse de todas as promessas que o Senhor nos fez. Se nós agirmos assim, por favor, nos ajude. Por favor, nos enche da tua presença. Por favor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Reflita sobre esta palavra, em nome de Jesus.